A pior coisa que tem é alguém dentro de casa impedir o caminho do outro, prejudicar o outro. Eu ainda não lido com isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 12 e um de 10. As brigas que eles têm é briga de criança. Infelizmente estão sendo mais do que eu queria que fosse. Mas daqui a pouco eu acho que paro ou não. Mas é briga de criança. Um empurra o outro, um quer dormir num lugar, um quer ficar no outro lugar, um quer jogar um jogo, um quer jogar o outro jogo. Não é um tentando prejudicar o crescimento do outro. Mas tem gente que depois de um tempo começa a ter essa maldade. A ter não, a permitir que essa maldade floresça. E quando isso acontece é o pior dos mundos. Onde dentro da sua casa você não consegue ser quem Deus te chamou para ser. O negócio é tão sério que a própria Bíblia diz que é melhor a pessoa morar no deserto do que casar com uma pessoa chata. A Bíblia que fala. A Bíblia que está falando assim, como uma goteira. Vamos botar aqui, né? Não vamos botar a mulher, vamos botar o cônjuge. Vamos botar o cônjuge que é desprovido da graça de Deus. Como uma goteira. Uma coisa chata é uma goteira. Imagina, eu estou aqui, tem uma goteira aqui. Ou você está aí, tem uma goteira aí. É um negócio que incomoda. A Bíblia mesmo fala. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa que você está escolhendo para casar hoje, se você já está casado, você tem que orar para Deus mudar a realidade. Ou você mudar a sua realidade. Mas às vezes você não é casado. E às vezes tem alguém assistindo aqui também. Deixa eu te falar uma coisa que eu vejo no gabinete como pastor de jovem. Tem muito menino e muita menina, muito rapaz, muita moça, com um grande chamado ministerial pela frente. Mas casa com a pessoa errada. Casou com a pessoa errada, matou o ministério. Tem 2 coisas que vão atrapalhar o seu ministério. Você se envolver de forma errada com dinheiro e se envolver de forma errada com o cônjuge. Vai atrapalhar. A pessoa pregava, a pessoa ministrava, a pessoa fazia isso, fazia aquilo, fazia não sei mais o que, fazia não sei mais o que, era ativa. Aí de repente ela começa a se relacionar com uma planta. Uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que atrasa o ministério dela. E de repente ele casa com aquela pessoa. Aí não tem jeito, você tem que torcer para ser feliz para sempre. Mesmo que você saiba que aquele ministério nunca mais vai ser potente como poderia ser, porque casou e não conseguiu resgatar valores antes, vamos dizer assim, do momento que o jogo começa para valer. O que é resgatar valores? Casar com alguém que não vai te impedir de crescer. Casar com alguém que vai permitir você ser quem Deus te chamou para ser. O Pedro, na carta que ele escreve, ele diz que a pior coisa que um homem pode fazer é impedir a esposa de orar. Um homem que chega nesse nível de impedir a esposa de orar, meu amigo, ele tem que rever a vida dele. Porque o cara é tão ruim que a mulher desistiu de orar. Ela fala, não adianta eu orar não. Não adianta eu orar. Então aí ele precisa resgatar os valores do amor, os valores do companheirismo, os valores da fé. Porque dentro da casa dele, ele está esfriando a fé da esposa dele. Aí acabou. Então o que o Davi está nos ensinando nisso? Falando assim, ó, se não for eu que vou acabar, que seja quem Deus está mostrando que vai acabar. Eu não vou atrapalhar. Eu não vou impedir. Eu vou ser a pessoa certa. Eu não vou ser o oponente. Então, ele deixou tudo preparado. Famílias curadas são famílias onde os pais não exigem que os filhos repitam a sua história.
Se meus filhos quiserem ser pastor, amém. Mas se não for isso que Deus tem para eles, eu não vou amaldiçoá-los. Eu não vou dizer que eles estão me desonrando, porque eles podem ser um pastor mais ou menos, simplesmente porque eu quero. Mas eles podem ser excelentes advogados, porque é o que Deus tem para eles. E se eu não apoio? Eles podem ser excelentes empreendedores, podem ser cientistas, podem ser astronauta, pode ser o que for. Mas talvez a vontade de que eles repitam o que eu estou fazendo vai impedir que eles vivam o chamado que Deus tem para eles. Que não necessariamente é o meu chamado. Porque o meu chamado é pregar o Evangelho. O deles pode ser cuidar de vidas de outra forma. Então, família curada, ela não tenta forçar alguém a ser quem Deus não quer que ela seja. Ela reconhece o chamado que Deus tem para aquela vida e potencializa aquele chamado. Eles não têm medo de dizer, vai lá, Deus tem algo grande para você. Essas famílias não são apegadas ao nome. Elas se comprometem com um legado que elas vão deixar. Elas resgatam um sentido familiar. Porque quem prepara o caminho nunca vai ser esquecido por quem trilhou o caminho. Isso tem que ser uma verdade muito clara no nosso coração. E o nosso segundo ponto é que uma família forte não teme as diferenças geracionais. Salomão é jovem e inexperiente. É o que o Davi diz, mas ele fala assim, e o templo que vai ser construído será extraordinário. O Davi sabia. A nova geração tinha menos experiência, mas isso não diminuiu o tamanho da missão deles. É porque, na maioria das vezes, nós queremos que os nossos filhos e os nossos cônjuges sejam a cópia nossa. E eles não são a cópia nossa. O que Deus faz com eles vai ser diferente do que Ele fez com nós, ainda que seja a partir de nós. Porque o Davi era um homem de guerra, e o filho dele era um homem de paz. É o que o próprio Davi disse aqui, através da profecia que ele recebeu. Falou assim, meu filho, eu derramei muito sangue. Tem muita coisa na minha mão que me impede de construir um templo. Mas você é um homem de paz. E Deus permite que você construa o templo. O Davi olha e fala assim, é meu filho, mas é totalmente diferente de mim. Mas ainda assim vai cumprir a missão que Deus tem para ele. Porque ele devia falar assim, ó, meu filho só vai fazer isso aí se ele for igual eu, se ele for forte igual eu, se ele for habilidoso igual eu, se ele conseguir comandar exércitos igual eu comando. Mas não, era justamente o contrário, e era o contrário que Deus queria mesmo, um homem de paz para aquele tempo. Então, resgatar a família é resgatar essa ideia de que, mesmo debaixo do mesmo teto, as pessoas vão ser diferentes umas das outras. Mesmo comendo a mesma comida, mesmo bebendo da mesma água, mesmo tomando o mesmo café, as pessoas vão ser diferentes umas das outras, e elas vão viver coisas diferentes umas das outras. Então, o Davi olha para o Salomão e fala assim, é jovem, é inexperiente, mas é a pessoa que Deus quer. E eu vou investir nele. Então, tudo que Deus disse foi o seguinte, Davi guerreou, mas é o Salomão que vai edificar. E aí nós estamos resgatando a família. Um começa, o outro dá continuidade, e nós não sabemos quando vai terminar.